Apocalipse 22, 10 a 15. E disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. Quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os feiticeiros, os cães e os que se prostituem, os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. O livro de Apocalipse mostra-nos o fim da realidade como nós a conhecemos. No final do livro, um anjo vai mostrar ao apóstolo João a nova realidade, os novos céus e a nova terra, bem como a nova Jerusalém. João estava tão maravilhado que até se queria prostrar diante do anjo que lhe falava, mas o anjo recusou e disse: não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Deus é o único que devemos e temos que adorar. Esse anjo disse a João para não selar as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Não podemos esquecer que 1000 anos para Deus é como um dia. Segunda carta de Pedro 3:8. Diante desta revelação, diante deste facto, que tudo o que nós conhecemos vai deixar de existir e que algo novo e extraordinário Deus vai fazer, que pessoas é que nós devemos ser? Para Deus só há 2 tipos de pessoas. Aquele que é o injusto, quem é injusto, faça injustiça ainda, ou o que é sujo, quem está sujo, suje-se ainda, ou o outro tipo de pessoas é aquele que é justo. Quem é justo, faça justiça ainda, quem é santo ou santo, seja santificado ainda. Então, quem são os injustos? Os injustos são pecadores que permanecem no pecado. Isto é, não querem deixar o pecado e por isso sujam-se ainda. Por isso fazem injustiça ainda. O caminho deles, o sentido deles, o objetivo deles é o pecado. Quem são os justos? Os justos também são pecadores, mas que foram perdoados, que estão perdoados porque se arrependeram, se arrependem dos seus pecados, odeiam o pecado e por isso querem e continuam a querer ser santificados. Isto é, fazer o que é justo. O seu objetivo é a santificação. São aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. São aqueles que vão ter direito à árvore da vida. São aqueles que vão entrar na cidade pelas portas. São aqueles que vão entrar na nova Jerusalém. Isto é, vão ter direito a existir, a viver para sempre num lugar onde não haverá impureza, mentira, ódio, onde o Cordeiro, onde Jesus é a vida, Ele é a satisfação, é a razão de viver. Podemos perguntar
Porque é que só aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade, isto é, na Nova Jerusalém? Porque é que alguns ficam de fora? Em primeiro lugar, porque só os justos, os que fazem justiça ainda, os que são santificados ainda, é que querem estar num lugar puro, num lugar onde não há pecado, onde o Cordeiro é tudo, onde Jesus é o princípio e o fim, é o alfa e o ômega, é o princípio e o fim, é o primeiro e o derradeiro. Ele é tudo. Ele é o Senhor, Ele é o Rei, Ele é o centro, Ele é a vida. São aqueles que quiseram cada dia mais e mais de Jesus, que se renunciaram a si mesmos, quiseram que Cristo vivesse neles e por isso esses vão receber o galardão que Jesus tem para lhes dar. Em segundo lugar, porque os injustos, os sujos, os pecadores, ficaram fora da Nova Jerusalém porque querem fazer injustiça, querem continuar no pecado. Os injustos são o que são e nunca quiseram deixar de se sujar, de fazer injustiça. Por isso, Jesus diz, ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Então, os injustos são aqueles que são caracterizados como cães. É uma palavra forte que os judeus usavam para aqueles que desprezavam Deus, que desprezavam o Deus da aliança. São aqueles que ficavam fora do concerto. Podemos dizer que são aqueles até que odiavam Deus. Os próprios cães naquela época eram considerados como animais desprezíveis e odiosos. E nós podemos dizer, como é que alguém que odeia Deus pode estar num lugar onde Deus está, onde está o trono de Deus e do Cordeiro? Os feiticeiros são aqueles que não creem em Deus, eles acreditam em Satanás. Os que se prostituem são aqueles que acham que Deus é alguém que os limita nos seus desejos, nos seus prazeres. Os homicidas são aqueles que não valorizam o ser humano criado à imagem de Deus e por isso não valorizam o próprio Deus, pois ao matar estão a dizer que a imagem de Deus não tem valor. Não podemos esquecer que Jesus disse que não era homicida apenas aquele que matava, mas o que chamasse louco ao seu semelhante. Idólatras são aqueles que têm outros deuses, para quem Deus não é o único Deus. E aquele que ama e comete a mentira são aqueles para quem Deus não é verdade. Amam a mentira, o engano, a hipocrisia, amam-se a si mesmos. Em último lugar, os injustos ficarão de fora da Nova Jerusalém porque, se por absurdo eles tivessem direito a entrar, se isso fosse possível, esses que não querem ser justos, ser santificados, que amam o pecado, esses nunca se sentiriam bem na nova criação de Deus. Seria muito difícil estar no céu para quem odeia Deus, não confia em Deus, acha que Deus é um desmancha prazeres, não valoriza Deus, quer ter outros deuses, ama a mentira. Podemos dizer que seria um inferno estar no céu para esses. Temos que perguntar a nós mesmos se queremos desesperadamente ser mais santos ou se achamos que já somos suficientemente santos, que até um pouco de pecado não faz mal, que não podemos exagerar em santidade, que não possamos ser tão loucos ao ponto de pensar dessa forma. A verdade é que se estamos verdadeiramente salvos, perdoados e lavados no sangue do Cordeiro, o Espírito Santo em nós
está a nos santificar. É Ele que coloca em nós uma repulsa pelo pecado e, ao mesmo tempo, um desejo de cada dia ser mais santos, de ser mais como Jesus. As nossas obras vão manifestar esse desejo. Por isso vamos continuar a fazer justiça ainda e a ser santificados ainda.